Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Uma importante propriedade periódica é a eletronegatividade. Imagine a ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O hidrogênio possui um elétron na última camada e o cloro possui 7 elétrons e, numa ligação do tipo covalente, esses dois átomos vão aí compartilhar os elétrons em uma ligação. Se eu for representar a ligação, eu vou representar o elétron do hidrogênio mais próximo do átomo de cloro do que do átomo de hidrogênio, do que do próprio átomo de hidrogênio. Isso porque existe por parte do cloro uma força de atração maior sobre os elétrons da ligação do que por parte do hidrogênio. A essa força de atração que o cloro exerce sobre os elétrons da ligação, nós chamamos de eletronegatividade, ou seja, a eletronegatividade do cloro é maior do que a eletronegatividade do hidrogênio. Essa diferença sempre surge quando tem ligação formada entre elementos químicos diferentes. Se eu representasse uma nuvem eletrônica aqui, a nuvem ficaria desse jeito. Uma grande parte de elétrons aqui em torno do cloro e uma menor quantidade de elétrons em torno do hidrogênio. Assim, surgem aqui polos, onde há maior concentração de elétrons, nós chamamos de polo negativo, e onde há uma menor concentração de elétrons, nós chamamos de positivo. Como surgem esses polos, nós falamos que a HCl é uma molécula polar. Isso porque a sua ligação aqui, ela é polar também, ok? Se não existisse diferença de eletronegatividade, por exemplo, se fosse a ligação entre dois átomos de hidrogênio que possuem eletronegatividades iguais, nós chamaríamos essa ligação aqui de ligação apolar. Lembrando aí que são ligações covalentes. Então, essas ligações covalentes podem ser classificadas em polar, quando há diferença de eletronegatividade entre os dois elementos químicos, e apolar, quando não há diferença de eletronegatividade. E é possível calcular a diferença de eletronegatividade nas ligações, ou seja, a polaridade das ligações. Observem aqui alguns exemplos. O hidrogênio possui eletronegatividade igual a 2,1, enquanto o cloro possui eletronegatividade igual a 3. Se eu fizer aqui a diferença, eu vou ter que a polaridade da ligação é igual a 3 menos 2,1, a ligação tem polaridade igual a 0,9. Se eu fizer aqui já para o iodo e para o flúor, eu vou ter a polaridade igual a 4 menos 2,5 é igual a 1,5. Se eu comparar essas duas substâncias, a ligação no HCl é menos polar do que a ligação aqui no IF, ou seja, a ligação entre iodo e flúor, ela é mais polar do que a ligação entre H, entre hidrogênio e cloro. Agora observe aqui a ligação entre o sódio e o cloro. A diferença aqui é igual a 3 menos 0,9, 2,1. Tá vendo que já é um valor bem elevado? Essa ligação aqui, por conta dessa grande diferença de eletronegatividade, ela já deixa de ser covalente e passa a ser uma ligação iônica, porque aqui o elétron vai sair do domínio do sódio e vai passar para o domínio do cloro. Vai ocorrer aqui a doação, caracterizando aí a ligação iônica. Toda vez que essa diferença aqui for maior que 1,7, nós deixamos de ter a ligação covalente e passamos para a ligação iônica, ok? Sendo uma propriedade periódica, vocês podem observar aí que na tabela periódica que a eletronegatividade ela aumenta quando os períodos diminuem e ela também aumenta com o aumento do número atômico. Se vocês quiserem uma dicasinha, existem três elementos muito eletronegativos que nós chamamos de FON, e seguindo aí ao FON, outros elementos são classificados aí
da maior para menor eletronegatividade. E tem uma frasezinha que vai ajudar vocês aí a decorarem essa primeira sequência de elementos mais eletronegativos. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para hospital. Não tem o hospital aqui, tá? Não é para o hospital, é para hospital mesmo. Então, fui ontem no clube, briguei e saí carregado para hospital. Ok? Essa aqui é a sequência dos elementos mais eletronegativos, sendo que a eletronegatividade cresce aqui, ó, nesse sentido. Ok? Um grande abraço e se tiverem dúvida, enviem para nós através do site quadro.com.br. Um abraço.